Aqui, meu filho. Aqui, ó, toma. Boa tarde. Vamos iniciar nossa aula. E antes de começar, a gente vai passar esse cronograma, né? Então, nós vamos trazer essa reflexão das leituras desse dia, essa exposição dessa aula, essa socialização. E depois, nós iremos trabalhar as metodologias emergidas desses dois textos e, após o intervalo, a atividade prática, né? Em que a gente vai utilizar uma dessas metodologias para estar trabalhando essas práticas com o Teorema de Pitágoras. Então, o primeiro texto do Wagner Valente, né, que é um estudioso, um pesquisador da área de educação matemática, e ele trabalha essa história da educação matemática, e ele trabalha essa questão dessa transposição desse conhecimento histórico para o conhecimento de sala de aula. Então, a gente vai trazer alguns elementos dessa crítica, desse ensino de história na formação, e que a forma com que ele chega à escola básica. Então, a matemática nessa escola como um tema para a história da educação. Então, como compreender nessa história desses processos de escolarização desse saber matemático? Essas áreas de saber, as mais diversas, vêm realizando investigações sobre esse trajeto histórico de sua escolarização. Então, isso passa também com a matemática, com essa matemática escolar. Então, pela constatação da prevalência de abordagens que considerem que esse trajeto histórico da escolarização da matemática deve ser analisado do ponto de vista próprio da matemática, né? E essa compreensão histórica desse processo de escolarização, desse saber matemático, né? Ele propõe uma análise a respeito dessa localização que deve ocupar este tema de estudo dentro dessa história da educação, que ela nasce dentro da pedagogia e que há essa opção metodológica em se trabalhar esse ensino dessa parte teórico e metodológica. Então, esse processo vai acompanhando de intensa reflexão, né, tanto conceitual quanto metodológica. Então, alguns estudos se ocupam dessas questões sobre o ângulo diversos em mapear, em efetuar uma crítica sobre esses temas, esses objetos e esses procedimentos historicamente desencadeando, né, diversas discussões, né, para construir este lugar histórico da matemática. E desse ponto de vista, mas ele traz também, né, esse pensar, né, da história dessa ciência, né, seja qualquer ciência como inseparável dessa mesma ciência, né. Então, estamos falando de uma história de alguma ciência, né, e se pensar a história da matemática como inseparável da própria matemática, né. Então, isso quer dizer que a própria matemática configura o campo da história da matemática. Mas a crítica é como fazer esse construto de uma forma em que a gente utilize tanto essa construção histórica dessa matemática de forma sociocultural, pela sociedade, pela economia e o movimento do ambiente que está passando. E não apenas em problematizar esse passado e considerar apenas uma construção dessa história sobre o domínio da matemática, sobre o domínio da matemática pura, em que a matemática pura ela vai permear a história e não essa construção dessa matemática, né, histórico e social. Então, esse discurso desse histórico necessita que conheça essa filosofia implícita para poder balizar toda essa produção. E quando ele fala história sem uma história, ele quer dizer que a gente tem dois pressupostos, principalmente desse movimento estruturalista dessa história que a gente vê nessas formações, né? E analisar as produções da matemática da segunda metade do século XX, que a gente, nas próximas aulas, né, a gente vai poder ver detalhadamente esse movimento especial, desse movimento da matemática moderna. Então, o que é essa imposição desse estruturalismo como corrente dominante de pensamento e também como referência epistemológica para a produção da matemática? Então, o que ela traz? Ela traz esse estruturalismo matemático, ele propagou essa ideia de que o discurso filosófico é algo estranho ao pensamento científico, contribuído de modo decisivo para esse empobrecimento dessa história ensinada na escola. Quando a gente traz a figura de Jean Didonné, né, desse movimento estruturalista, né, a gente vai poder ver quando a gente fala desse grupo Bourbaki, dessa escola francesa de matemática, que ela
aproveita esse movimento e ela traduz que a matemática era um composto, a matemática é um composto muito melhor de se ensinar do que a própria história da matemática. Então, essa história da matemática, ela passa a ser ensinada do ponto de vista dessa matemática mesmo estrutural. Mas isso a gente vai deixar para refletir adiante. Então, nisso a gente tem as questões dos manuais de história da matemática e produção histórica. Então, os livros mais conhecidos e trabalhados no Brasil para o ensino de história nos currículos brasileiros são História da Matemática, de Cowboy, e Introdução à História da Matemática, de Howard Ives. Então, esses dois livros, eles balizam toda essa construção desse campo e desse ensino da matemática e dos cursos de graduação, em que eles trazem essa matemática mesmo pautada no curso de matemática sobre expedientes pedagógicos. Então, o aluno ele não se vê motivado em trabalhar essa escola fora. Outra questão, né, que subsidia, né, essa história da matemática, né, no ensino superior e nos cursos de formação é o discurso do lugar na história da educação enquanto campo de pesquisa, né, em que determinadas origens dessa disciplina trouxeram enormes dificuldades para a pesquisa histórica, uma vez, né, que pensada como disciplina, essa formação de professor, ela não vai ter esse caráter apenas informativo, ela vai ter um caráter sobre um interrogativo dentro dessa matemática pura. Então, como olhar, né, essa matemática de história e suas fontes, né? Elas decorrem de decisão em localizar esses estudos sobre essa matemática escolar no campo da educação. Né? Então, como historiadores, né, e como um professor, né, que vai ensinar, ele tem um olhar para dentro da escola e dentro da cultura da escola. Né? E como conclusão, né, o autor ele apresenta a alternativa de pensar a história da matemática como especialização ou, no caso que ele fala que é muito mais preciso, a história da matemática escolar como especialização da história da educação, o que não implica a rejeição da própria matemática. A matemática que a gente precisa aprender, ela é necessária, pois ela é nossa ferramenta, é o nosso instrumento que vai compor o nosso saber para passar essa matemática. Então, a história como metodologia, a história como pressuposto para esse ensino. O segundo texto é o texto de Ivan Abreu e do Miguel Chaquian, né, que né, paralelamente, né, com alguns contextos, né, ele vem de ideia também com a fala do professor Valente, né, do ponto de vista em que a sociedade humana produz cultura, e a partir dessa cultura produzida que é possível extrair essas histórias, né, então essas histórias das ideias humanas, né, então ele focaliza esse aspecto cultural da qual a sociedade se fundamenta para instruir, pensar e produzir ideias de modo a tomá-la como diretriz de ordem, né, e nesse sentido a matemática construída é uma produção social, construída nessa realidade objetiva, mas que também recebe a carga subjetiva na medida em que se estabelece entre o indivíduo e o coletivo, em buscar problemas em todos os tempos. Então, essa dualidade, né, essa construção histórica estabelecida socialmente, ela é uma construção de uma história social ou sociocultural, e é necessário considerar a relação entre sociedade e cultura plenamente evidenciada. E nessa perspectiva, né, eles tratam a matemática da sua história como uma base para a inserção de uma dimensão histórica nesse ensino da matemática e busca a construção desses significados para objetos matemáticos em sala de aula. Então, os autores falam que a matemática que eles se referem, na verdade, uma matemática permeada pela cultura matemática. Então, essa matemática construída socioculturalmente, né, que trata dessa cultura de práticas pensadas, experimentadas, refletidas socialmente e, consequentemente, vai fazer emergir modelos explicativos de tais matemáticas, dentre os quais os modelos que se incorporam às matemáticas, né? Então, essas maneiras de compreender e explicar essas práticas vai surgir matemáticas descritivas dos fenômenos naturais,
culturais e sociais e, por transposição, ocasiona o surgimento das matemáticas escolares, né? E tendo em vista que essas práticas sistematizadas precisam incorporar um modelo de formação, né, dinâmica de práticas matemáticas que perpassam a ser tomada como eixos dessa formação, né?